E aí, meu povo, vamos a mais uma live do projeto Mire as Estrelas. Na segunda-feira, os convidados são mais do que especiais, porque são alunos do ensino médio que estão no terceiro ano e aí vão falar um pouco sobre este desafio que é estudar e se preparar para o Enem, as aulas remotas. Aí, Eduardo, foi show, velho, sexta-feira, valeu mesmo. E aí, o pessoal que está entrando, né? São Oi, alguns do ensino médio também. Ô, Nail, tu tá dando para me escutar direitinho? tô conseguindo. Então, se tu tá conseguindo, a galera também vai estar. Beleza. Beleza. Antes da gente começar a conversa, deixa eu falar um Ah, pouquinho sobre esse projeto. Algumas pessoas que estão entrando vão fazer parte desse projeto daqui a alguns dias. Esse é um projeto Mire as Estrelas, que graças a Deus está dando muito certo. É um projeto de conversa, não vou dizer nem entrevista, mas de conversa com alguns alunos, não é? Alguns universitários e alguns ex-universitários. Toda segunda-feira a gente conversa com alunos do ensino médio. Há 2 semanas atrás foi com o Bruno, nosso primeiro convidado, que estuda lá na Erem Benedita. Semana passada seria Vanessa, mas aí Vanessa teve um probleminha e aí não deu para a gente fazer a live. E hoje, né, eu tenho a honra de receber esse menino, né, que vai dar ótimas dicas de estudo, porque é, eu acredito e sei que ele não parou, diminuiu o ritmo, como a grande maioria, mas eu sei que ele não parou. Eu estou rezando aqui para a internet dele não cair, porque ele mora em Sergipe, tomara. gente. E a internet de Sergipe é uma bênção, assim como em São Vicente Ferrer. Mas o primeiro momento dessa conversa é para ele se apresentar. Então ele vai dizer o nome, vai dizer a idade, vai dizer onde mora, vai dizer onde estuda, que série estuda, enfim. Fica à vontade, meu querido. Diga aí quem é você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor me deu para falar, né, para o pessoal que está aqui nos assistindo. Cirurgia é top. Eu me chamo Nailton, eu tenho 17 anos e eu faço parte do terceiro ano ensino médio da EREM Coronel João Francisco. Tu mora onde, hein? Infelizmente, eu moro em Sirigi, distrito de São Vicente Ferre. Ele tá dizendo infelizmente porque para ele namorar ele tem que sair de casa e pegar uma estradazinha Já bem começou. com poucos buracos até chegar em São Vicente Ferrer. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Julie, né? Um abraço, gosto muito dela e para o pessoal que está entrando aqui agora. Não Inclusive acredito não. muita gente da escola. Pois é, galera, vamos entrar aqui para a gente escutar um pouquinho o Nailton falar. Olha, Beleza. eu aconselho você a desligar, não olhar para o WhatsApp, porque é, a galera vai mandar perguntas para cá. Então, mandem perguntas, por favor, tanto na caixinha de perguntas quanto aqui nas mensagens. Professor Bill, dando boa noite. Marília dizendo que tu tá tímido. Também, né, depois de umas perguntas dessa, umas falas. Nailton, me diz uma coisa. Esse período, né, de isolamento social, é, ele tá sendo ruim para todo mundo. Ruim não, né? Diferente para todo mundo. Aí eu Sim. queria saber o seguinte, eu queria que tu me falasse como era a tua rotina antes do dia 17 de março, 18 de março, como era a rotina de Nailton de segunda a sexta-feira e como é essa rotina de 18 de março para cá. É, antes de 18 de março, eu me acordava como qualquer outro aluno, às 5h30, 5h45 da manhã, para me arrumar, tomar café e pegar o ônibus, sabe, da escola para ir para São Vicente. Porque eu moro a 9 quilômetros da escola e meio que tem que acordar cedo para se arrumar e fazer as coisas para ir para a escola. Aí eu me acordava, como a escola é semi-integral, nas segundas, quartas e sextas, eu terminava a aula e chegava em casa de 1h30 da tarde, 1h. E à tarde ou eu fazia as atividades, se tivesse alguma no dia, ou eu não fazia nada. À noite é a mesma coisa. Nas terças-feiras e nas quintas, como era o integral, eu chegava em casa às 5, a mesma rotina pela manhã, e chegava em casa às 5h30, 6 horas.
E ou eu fazia as atividades que tinha para fazer, para entregar no outro dia, ou eu ficava em casa sem fazer nada, como sempre. Só que quando aconteceu, né, a pandemia, nas primeiras semanas, eu literalmente não fiz nada. Só que eu comecei a pensar. Tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Claro. Eu comecei a pensar, cara, será que isso é bom pra mim? Será que isso é realmente bom pra minha vida? E meio que eu comecei a pensar sobre isso, sabe? E não adiantava em nada eu ficar sem fazer nada o dia todo, porque meio que o Enem tá chegando, o SSA tá chegando, e eu tava ficando pra trás, tá ligado? Eu não tava estudando, eu não tava fazendo nada. Aí a partir da terceira ou quarta semana eu comecei a estudar, e tô até agora estudando todos os dias, com foco, sem parar. Aí esse período, depois que tu resolveu estudar, é, qual é a hora que tu acorda, qual é a hora que tu dorme nesse período? Eu tô acordando mais ou menos umas 9 horas, 9h30. Meu Deus do céu. É porque eu estudo à noite, geralmente eu estudo à noite. Meu horário favorito de estudar é à noite, porque é o horário que o pessoal aqui de casa tá dormindo, aí eu sinto silêncio, não tem ninguém fazendo barulho, nenhuma mensagem chegando no meu WhatsApp pra tirar minha atenção, sabe? Aí eu prefiro estudar à noite, é mais vantajoso pra mim. É, depois eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão de estudar à noite. Eu lembro que a gente já conversou Certo. uma vez e até tu falasse para mim o porquê, não é? Mas assim, agora não, depois, porque Tá. nesse também faz parte desse momento, né, um pouco de conselho para a galera, um pouco de dica. E como eu sei que tu tem uma visão bem interessante sobre a questão de redação, que tu também vai falar sobre isso daqui a pouco, tá ligado? Eita. Para dar essas dicas massas. E eu quero já dizer também ao pessoal que está assistindo que Nailton, assim como todo mundo, né, acho que no começo pensou que essa questão do isolamento social, essa questão da suspensão das aulas seria algo muito passageiro, muito momentâneo, não é? O que a gente parou em março, então por exemplo, achava que no final de abril ou em maio já estivéssemos voltando. Mas aí acabou se prolongando, se prolongando, se prolongando, não é? E assim, ver a situação como foi. Alguns resolveram, ai meu Deus, não estou aguentando mais estudar. E Nailton parou e disse assim, não, eu vou ter que estudar, por questão da É, né? concorrência. Ô Nailton, a maioria das pessoas que estão no terceiro ano já tem, a maioria não tem, não sabem de fato o que querem. Porque queriam alguma coisa no primeiro, depois no segundo outra e no terceiro bate no desespero. Poucas pessoas conseguem manter o mesmo curso no primeiro, no segundo e no terceiro. Aí eu queria perguntar o seguinte: plano A e plano B. E se esse plano A e esse plano B são os mesmos de quando tu estava no primeiro e no segundo ano? Primeira pergunta. O meu plano A é engenharia mecatrônica. Eu sou de exatas. Eu sou de exatas. E o meu plano B é engenharia de controle e automação. Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas é diferente, porque a engenharia mecatrônica ela é voltada para a base de mecânica e a de controle e automação é para a base elétrica. Aí é meu plano A e meu plano B. Tu já procuraste saber aonde tem esses cursos? Sim, sim, pela UPE tem e pela Federal também, em Recife. Massa. Mas essa engenharia mecatrônica, engenharia de controle e automação, isso já era teus planos quando tu era primeiro ano? Ou isso foi Não. primeiro ano tu pensava em uma coisa, segundo não pensava em outra? No primeiro ano eu pensei em engenharia civil. Era o meu sonho de infância, sabe? Do sétimo ano até o meu primeiro era em engenharia civil. Mas depois eu comecei a pensar e vi que o mercado de trabalho para engenharia civil está muito escasso. E não compensava, sabe? Aí no segundo ano eu mudei. Eu vou fazer engenharia mecânica. Eu sempre fui de exatas. Aí Eu agora já no ia terceiro perguntar ano. isso. É? Eu já ia perguntar isso. Que sonho é esse de ser engenheiro, hein? Oh, não muda não, Ah, é? não. Aí esse ano caiu a ficha em engenharia mecatrônica que eu quero. Aí no Eu queria, segundo ano era... eu Fala, queria pode falar. engenharia.
Eu queria engenharia aeroespacial, sabe? Mas não tem aqui perto, só tem no sul, infelizmente. Olha, e essa paixão por cálculo? Vamos falar um pouco da tua trajetória, né? Fala um pouquinho assim, aonde foi que tu estudou, quais foram as tuas escolas por onde tu passou e essa paixão por cálculo, ela surgiu a partir de quando, né? Pelas exatas. Primeira trajetória, aonde tu estudou? Eu comecei aqui em Cirigi mesmo, numa creche que tinha aqui, e fui até o nono ano aqui na EMACA. Até o oitavo ano aqui na EMACA. Aí no nono ano eu parti para o Teste Correia, que é uma escola que fica em São Centro, uma escola particular. Aí minha paixão por cálculos começou com a mãe de Maria Eduarda, sabe, da minha sala? Ela é professora de matemática que me ensinou no ensino Esqueci o nome da fundamental. mãe dela, meu Deus. Cristina. Isso, valeu. Foi ela que me influenciou a gostar de matemática. Porque Tu não professora gostava muito. antes? Não, eu sempre fui voltado assim para a área de exatas, sabe? Mas ela me fez gostar mais de matemática. Olha, Eu gosto e um pouquinho de aí, história também, só para puxar o saco. obrigado. Joana Dark e a pessoa que está aqui agradece. É, me diz uma coisa, sobre essa questão da engenharia, aí tu falasse uma coisa bem interessante aí agora, que foi a questão do mercado de trabalho que fez com que tudo existisse de engenharia civil. Sim. Aí, vamos lá. Como foi que surgiu é, essa ideia de engenharia mecatrônica? Onde foi que tu viste falar desse curso? É, o que foi que tu já pesquisaste a respeito? Se tu chegaste a conversar com alguém que faz essa engenharia, se tu visse a questão do salário, assim, eu quero fazer engenharia mecatrônica, mas essa base de querer fazer esse curso, de onde é que vem isso aí? Eu comecei, como eu sempre fui da área de exatas, eu comecei a pesquisar, sabe, engenharia, a física, a matemática, e eu queria saber qual era o curso que eu mais me encaixava. E eu comecei a pesquisar, eu vi engenharia eletrotécnica, eu vi de controle de automação, eu vi arquitetura e urbanismo, mas a que eu mais me encaixei foi justamente engenharia mecatrônica. Por quê? Porque, porque além de eu gostar muito da parte de tecnologia, eu sou fissurado em cálculo. Hum. Física, eu amo física. E é a partir daí que eu comecei a ver, sabe, a engenharia mecatrônica como um provável curso que eu faria. Mas tu chegasse a procurar essa questão do mercado de trabalho também? Sim, sim. Atualmente, o mercado de trabalho para engenharia mecatrônica ele está muito aquecido, porque a engenharia mecatrônica, não sei se tu sabe, mas o engenheiro mecatrônico ele controla máquinas que controlam outras máquinas, sabe? E é um trabalho muito especializado. E com isso, muitas indústrias de base, têxtil, química, de petróleo e gás necessitam desse tipo de pessoal para trabalhar nas suas empresas. Poxa, velho, pesquisasse mesmo. Acho que não. Não, eu tô lembrando que quando eu resolvi. É porque, tá assim, né? A galera sonha muito com essa questão, assim, quando a gente pergunta a questão do curso, e tem gente que é porque acha o curso bacana, o curso bonito e tal, não é? O E pessoal assim, mal sabe do TCC. pois é. E aí tu fosse atrás do mercado de trabalho, tu fosse atrás na prática, o que é que o engenheiro mecatrônico faz, e também tu fosse atrás também dessa questão assim, de saber aonde tem. Sim. Eu sonhava com tal coisa, mas por aqui não tem. Mas esse plano, por aqui tem. Não é? E É, sobre essa questão de plano, tu sabe que passando em engenharia mecatrônica, e Deus vai lhe abençoar, que você vai conseguir. É, pois é. Tu sabe que tu vai ter que começar uma vida totalmente diferente, né? E com certeza fora de Sirigi. Tu já vem sim. se articulando, porque eu gosto muito dessa parte, velho. Assim, quando a pessoa é terceiro ano, que a pessoa começa a se articular, que a pessoa começa a sonhar, que a pessoa começa a planejar com a galera assim, eu vou morar em tal lugar e tal, não sei o que, não sei o que. Tu já vem pensando nisso? Aonde vai morar, com quem, como vai ser? Vamos começar. No segundo ano, eu comecei a pensar. Porque no segundo ano eu pensava em engenharia mecânica, sabe?
Aí ele disse, não, eu vou estudar em João Pessoa com Felipe. Eu já contei isso pro senhor. Vou estudar com Felipe, morar com Felipe em João Pessoa. E a gente vai dividir um apartamento lá. Mas depois, esse ano, eu comecei a pensar e vi que Recife era a parte mais viável para mim, sabe? Tanto questão de transporte quanto questão de moradia. E eu ainda não sei muito bem como eu vou me estabilizar financeiramente lá. Mas se eu passar, eu vou, porque eu tenho alguns contatos lá de casas e tal. E a prefeitura também daqui tem uma casa dos estudantes lá, sabe? Eu Fica soube, muito assim, mais fácil. o que eu achei massa quando eu fiquei sabendo dessa ideia, né? Porque, assim, eu sei que algumas cidades do sertão, e eu digo isso porque eu tenho alguns amigos meus que moram em Sertânia e Custódia, e eles tinham me falado que, como as cidades do sertão são muito distantes, então elas mantêm uma casa como se fosse casa de apoio, que é para estudantes, mas também para aquela galera que vai se consultar, entender? E como a cidade é do sertão, então não tem essa resenha de ter ônibus da saúde todo dia. Aí, e quando eu fiquei sabendo que São Vicente Ferre tinha, além de uma casa de apoio em Recife, e eu também fiquei sabendo que tem uma casa de apoio em São Vicente Ferre, para a galera, por exemplo, que mora na Chan, que mora na zona Sim, rural, que não pode ir para casa à noite e dorme lá, eu achei isso muito massa. Muito, é muito muito, bom. muito. Né? Porque a gente sabe que tem muita gente que deixa de fazer um vestibular, né? Que deixa de se inscrever no SISU para entrar numa universidade por conta dessa dificuldade de acesso. Então, como é que eu Sim. vou voltar para casa? Onde eu vou morar? Não é? Aonde eu vou dormir? E assim, é muito rica essa ideia. Antes da gente ir para as próximas perguntas, deixa eu dar um alô para a galera que está aqui acompanhando, que então chegou um bocado de gente fez comentários aqui, né? Eu vou começar, não muito lá de cima, porque tem Reinan, que foi um ex-aluno, é ex-aluno meu, ele colocou assim, top essa iniciativa, parabéns. Parabéns para a galera que está participando. Obrigado. Beleza. Clênio mandou um alô. Mavi, uma amiga minha, mandou um alô também. Maria Eduarda, eu convidei Maria Eduarda para participar também de uma das próximas lives. E ela está aqui mandando coraçõezinhos. Ela tem, ela colocou assim, ela tem o orgulho desse menino, que é no caso a mãe dela. Cristina. Isso. Vital Maísa ela fez uma pergunta assim, eu falo do teu método de estudo, vou perguntar já já, Maísa, já já. Eric Vieira, que participou conosco, Aninha Heloísa, que também eu vou chamar para conversar com a gente daqui a algumas próximas lá. Minha gente, olha, o Enem está na votação ainda. Não, está na votação ainda, até amanhã, não é? Então, provavelmente, eu acredito que a maioria da galera, pelo menos pelo que eu escutei, vai optar por maio. Então, a gente vai Janeiro. tentar Então a gente vai tentar fazer com que essas lives elas perdurem até uma semana antes do Enem, né? Que é para a galera se inspirar. Principalmente essa galera do ensino médio. Tá ligado? Anailton, essa era uma das próximas perguntas que eu ia fazer depois. Mas como tu já gritasse aí janeiro, então vamos lá, não é? Eu não vou nem perguntar dezembro, janeiro ou maio. Eu vou perguntar janeiro ou maio e por quê. Eu resolvi optar por janeiro porque eu pensei dezembro, tá muito em cima da hora, e eu queria mais um tempo para estudar, porque ainda falta algumas matérias para eu ver. Ainda falta umas 3 matérias para eu ver com alguns assuntos. E, tipo, se for para colocar para maio, vai ficar muito distante, sabe? E como eu sofro de ansiedade, eu fico muito ansioso assim sobre algumas coisas. Aí eu prefiro optar por janeiro porque tá mais perto e também porque eu tenho um pouco de confiança, sabe, no que eu sei. Olha, tu tá ligado que é muita gente que é maio. Uhum. Porque o pessoal fala muito assim, na questão de que não vai dar tempo das aulas voltarem, a gente conseguir estudar tudo que a gente precisa, porque não está aprendendo nada com esse período de pandemia, com as aulas Eu tô remotas e conseguindo. tal. Aí eu ia perguntar isso agorinha. Primeiro, aulas remotas, bom ou ruim? Bom por quê? Ou ruim por quê? O que é que a gente consegue tirar de bom e de ruim dessas aulas remotas? Das que eu estava tendo de hoje, Menino, fala no geral. tá bom. Bom, no geral elas são piores do que as aulas presenciais, isso é óbvio, né? Porque
além do professor não poder acompanhar totalmente o aluno, o professor não consegue passar tudo aquilo do assunto para o aluno, porque ele meio que fica falando, 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 e às vezes as perguntas que os alunos fazem, elas não são bem esclarecidas, sabe? E falando virtualmente, algumas mensagens chegam para atrapalhar a pessoa, alguém bate aqui em casa, ou alguém me chama lá fora, e isso atrapalha, sabe? Tira a atenção. Aí quando o cara vai voltar para ver a coisa, tá em outro assunto já, o cara perde totalmente o foco, e isso atrapalha muito. Você na escola não, você na escola mesmo tá conversando com um aluno, do colega do lado, você tá vendo o professor explicando e qualquer coisa você pode tirar a dúvida com ele na hora, o professor pode puxar a sua orelha na hora, e é isso. Você com aula virtual não, você é desligar a câmera, desligar o microfone, o professor só vê que você tá ali, não sabe se tá ou se tá jogando ou mexendo no Instagram. Boa, boa. Aí, no caso, tu conseguisse manter o teu ritmo. Então, vamos responder a pergunta de Maísa, né? Que Maísa fez, que é a questão das tuas estratégias de estudo. Eu perdi a pergunta dela. Fala do teu método de estudo. Ô, Nailton, fala um pouquinho pra gente agora, para essa galera que está nos acompanhando, sobre essa questão dos teus métodos de estudo, a questão assim de horário, é, dos dias da semana, o que é que tu pega para estudar, é, redação, não, redação agora não, vamos falar depois. É um tópico da nossa conversa, é somente redação, beleza? Tá Mas fala um bom. pouquinho como é teu método de estudo, como é que tu está se organizando, como é que tu está se preparando, sabendo que engenharia mecatrônica é um curso bastante, assim, como é que eu posso dizer, disputado, né? Porque apesar de muita gente não saber nem o que é, mas só o fato de ser uma Escolhe. engenharia bacana e isso, né? Então a galera vai. Então fala um pouquinho pra gente como é teu método. Eu estudo de segunda a sexta, o sábado e domingo eu tiro para descansar. E a parte da escola, como o meu cronograma de estudo que eu montei, eu estou estudando todos os dias à noite a partir das 10 horas. 10 horas, 9 e meia eu começo, porque é a hora que o pessoal vai dormir, sabe? Aí fica só eu aqui estudando. Eu gosto bastante, eu estudo por livros. Basicamente eu estudo só por livro. Por livro, que eu tenho um livro bem grandão aqui que tem todas as matérias resumidas e fáceis de aprender. Quando eu não sei alguma coisa, eu pesquiso alguma coisa no YouTube e eu vou pro Google. Mas tu E primeiro vai para o livro, eu vou pro aí livro, porque tu vai, pode dizer. eu tenho um livro aqui com basicamente todos os assuntos do Enem. Isso me ajuda bastante. Aí tem todas as matérias. Aí quando o livro não me ajuda bastante para eu conseguir aprender, ou eu vou ver alguma videoaula no YouTube, ou eu pesquiso mais profundamente no Google. Porque eu não gosto de passar muito tempo vendo videoaulas no YouTube, sabe? Eu prefiro ler é mais rápido para mim e dá para o cara aprender mais conteúdo com menos tempo. Porque eu não costumo estudar, tipo, duas matérias por dia ou três matérias. Eu gosto de estudar só uma matéria por dia e um ou dois assuntos. Eu estudo os dois até eu conseguir aprender, sabe? Eu não paro de estudar o assunto no dia até que eu não consiga aprender ele. Sério? Por isso que eu vou dormir assim tarde, sabe, às vezes. Olha, e no caso assim, esse roteiro, esse teu método também funciona para exatas? Porque a gente sabe Sim, que exatas é uma coisa mais competitiva assim. Você não é apenas ler, né? Você aprende exatas mais na prática do que as outras disciplinas. Claro, todas você aprende na prática, mas exatas é algo que você tem que praticar muito. Então, como é, tipo, que tu consegue estudar para exatas, provavelmente o conteúdo que por tu ainda livro. não aprendeu na escola? Isso. Realmente eu não aprendi. A maior parte dos assuntos de física do Enem, eu não consegui aprender muito bem na escola. Só a parte de ótica, a mecânica básica, sabe? Aí o que é que eu faço? Nesse livro que eu tenho, ele tem todos os assuntos, ou a maior parte deles, e também tem questões de cálculos. Aí lá o livro dá o assunto, explica, tem a fórmula, o modelo da fórmula, e passa a questão para eu tentar responder, sabe? Aí, quando eu termino de responder a questão, eu vou conferir no Google se está certo. E aí? A E eu maioria tu gosto, acerta? a maior parte.
Eu gosto muito de exatas, sabe? Matemática nem tanto, mas física sim. Eu gosto muito de física. Por isso que é a minha melhor matéria para estudar. Eu perco horas e horas estudando. Minha gente, olha, esse menino, a gente sempre diz que quem gosta muito de física é meio doido, né? Não se encaixa na questão desses doidos, não. Mas ele tem um senso de humor incrível. Olha, você conversa com essa criatura, quando ele quer ser sério e sincero, ele é. Mas também quando ele quer arruinar com a sua vida com uma piada, É verdade. ele não faz cerimônia. Ele vai lá e rasga mesmo. Nailton, se o Enem fosse hoje, Hum. estaria preparado? Na parte de exatas, sim. É porque eu não gosto de estudar algumas. Eu não gosto de estudar geografia. Eu não gosto de estudar sociologia. História. Eu gosto de história, sabe? Até vai, porque eu gosto de pensar, filosofia, essas coisas. Mas eu, às vezes, perco muito tempo assim olhando por nada, sabe? Quando eu estou estudando a matéria de humanas. Porque eu não gosto. Aí eu desvio muito o foco. Eu penso em outra coisa, essas coisas. Mas eu acho que eu estaria preparado, sabe? Não para acertar todas as questões, mas para pelo menos acertar uma, sei lá, metade, Você já uma procurou parte saber delas. daquela resenha do TRI, não já? Eu TRE, até anotei aqui, menino. Peraí, vi. Teoria da resposta ao item. não. Aí é um negócio bem massa, que é interessante depois que eu queria só comentar, não é? Porque daqui a umas 2 ou 3 semanas a gente vai tentar fazer uma live pelo Instagram da escola, que era em Coronel João Francisco, era em .cjf, e a gente vai tratar o tema de redação. Eu até estava Bom, conversando com o Nailton, não é, da gente fazer meio que um bate-papo, eu, é, que não entendo muito de redação, viu, mas eu vou ser mais o articulador, o apresentador e tal. Então a gente vai ter Nailton, que está no terceiro ano, eu convidei ele ontem também para participar, junto com uma professora de redação, amiga minha, para também participar, não é? E junto com outra pessoa que também é, fez o Enem recentemente, entrou na universidade recentemente e também tem um papo muito bacana sobre redação e sobre essa resenha do TRI. Então, assim, a gente já antecipa para vocês, né? A gente vai, obviamente, que a gente vai divulgar o dia, mas, assim, para quem está pretendendo se dar bem no Enem, acho que vai ser um papo bem interessante. Porque Nailton também tem ele também tem uma loucura por redação. Não sei se ele gosta de redação, mas ele tem uma loucura. eu não gosto de escrever, eu gosto de pensar. Escrever não é o Mas meu assim, forte. antes de tu falar um pouquinho sobre essa questão de redação, dos temas, de tu dar dicas para a galera e etc., tem uma pessoa que entrou aqui, né, que é Juan. Juan Vitório, ele é aluno do terceiro ano do ensino médio lá da Herente e ele vai estar conosco próxima segunda-feira. Então, de hoje a 8, quem vai estar batendo esse papo sobre essa questão, né, de ser terceiro ano e meio a esse período de pandemia vai ser Juan, representando os alunos da escola dele. Timbaúba, né? Isso aí, de Eu Timbaúba. conheço Já alguns lá. convida a galera para assistir, não é? Eric, que estava aqui conosco. Eric, que está terminando medicina, colocou assim: esse menino é incrível, vai longe. Quem quiser conversar com o Eric no privado, galera, fala com ele que ele vai explicar direitinho essa Medicina, resenha do nerd. TR. Isso, pois é. E ele tinha sérias dificuldades, viu? Quem quiser assistir a live dele, tá lá no Instagram. Tem um aqui que é. Eu não sei de verdade quem é. É Moldesi. Que Exiaxiel, do primeiro ano. Ah, tá. Beleza. Ele colocou assim, ó. Estou em dúvida entre estas graduações: engenharia, física e ciência da computação. Engenharia, uma. Física outra e ciência da computação outra. Aí ele perguntou qual decido. Olha, se ele tivesse colocado história aí no meio, eu tinha dito, você vá para a história. Mas como ele colocou só exatas, Nailton, você pode ajudar este abençoado? Cara, qual? É física, ciência da computação aí? Engenharia. Engenharia o quê? Ele colocou só engenharia. Eu acho que ele está na dúvida ainda qual vai ser. A que tu mais gosta, cara, porque
tu não vai ter moleza nas faculdades de exatas, não. Porque Pois é é, puxado, é muito cálculo. é, pois é. Eu queria Escolha só que também, tu tiver mais facilidade e a que tu mais gosta porque de como ele está exercer. no primeiro ano, e é bom lembrar, né, que quem entra na Federal de Pernambuco, você não escolhe diretamente a sua engenharia, que você vai para, você estuda engenharia com todo mundo que optou em engenharia, e depois de um tempo é que você vai lá e escolhe a engenharia específica que você quer estudar. Pelo que eu Civil. tô, isso, pelo que eu tô lembrado, só engenharia naval, pelo que eu tô lembrado, é que você escolhe independente desse grupo das engenharias. É pelo ITA, Pelo né? que, pelo que eu tô lembrado. Mas assim, a maioria da galera, eu quero fazer engenharia alguma coisa. Se for para a Federal de Pernambuco, você vai estudar com todo mundo e depois de um ano e meio, são 2 anos, é que você decide. É mais ou menos isso. Ele colocou civil aqui. Não é? E assim, Nailton tinha até falado no começo em relação ao mercado de trabalho, não é que anda meio saturado, mas é bom sempre lembrar que não tenham medo do mercado de trabalho quando você for bom. Quem é bom não fica desempregado. A regra é É essa, verdade. né? Claro que toda regra tem exceção, tem gente que é muito boa que está aí desempregado, mas a maioria da galera que se destaca dentro da universidade não sofre quando termina o curso. E engenharia é um processo, né? Porque em engenharia as turmas começam com 40, terminam com 5. E Dois. aí, Já teve caso com 2, dois. pois é. Mas na sua você vai ser um dos dois, né? Então Com certeza. vai ser Eu não tu e desisto outro. fácil. Vai Pois ser é. eu e Ezi. Não, menino, que ele tá no primeiro ano ainda, né? Né? Mas vai que, né? Eu... Não, não, não. Pense dessa forma, não. Felipe Fernandes deu um tchauzinho aí. E aí, Felipe, segue aqui o papo que é sobre Enem, tá ligado? Eu sei que tu já tá no meio dessa vibe aí. Nailton, vamos falar de redação? Vamos. Vamos, vamos. Primeiro vamos falar de um possível tema. O que é que tu acha que pode ser o tema da redação? Um dia. Pode ser Sinceramente, esse ano também. depois de 2020, eu não tenho a mínima ideia. Depois desse ano, eu não tenho a mínima ideia. É tanta coisa que aconteceu que. Verdade, verdade. Mas fala vamos conversar um papo agora para o pessoal que é terceiro ano sobre essa questão dos temas de redação. Uma vez tu conversava comigo e tu falasse um pouco sobre os temas que já tinham meio que passado. Tu dizendo assim, se a gente se ligar, a gente vai perceber que os temas de tal ano a tal ano foram desse jeito e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hum, Não sei se tu lembra dessa história que a gente começou a falar, lembro. não é? Então, bora lá, vamos falar um pouco sobre redação. Primeiro, como é que tu está estudando? Como é que tu está treinando redação? Teve uma parte da. Quando eu comecei a estudar redação mesmo, tipo, pegar, começar a escrever, 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 antes de fazer isso, eu comecei a pensar. Eu pego um tema da internet qualquer, eu vou começar a escrever, mas eu vou escrever sem saber como começar uma redação ou como terminá-la, ou como conectar um parágrafo com o outro. Aí, ao invés de eu começar a fazer redação, pegar um tema e fazer, eu primeiro comecei a estudar o layout da redação, sabe? Introdução, desenvolvimento um, 2 e a conclusão. Massa, massa, massa. Aí eu fui por partes. Primeiro com a introdução, depois o desenvolvimento um e 2 e depois a conclusão. Aí primeiro eu foquei só na introdução, porque tem várias maneiras para você começar um texto. A introdução. Tem como fazer perguntas, citar filmes e séries ou desenhos, tem como você fazer alguma alusão histórica. Eu particularmente gosto de usar a alusão histórica porque foi a que eu mais treinei. Por isso que eu falo para quem tiver nos escutando, tem uma infinidade de jeitos para você começar uma redação. Mas não tente aprender todos. Tente ficar bom em alguns. Porque, como a gente não vai saber qual é o tema da redação, você tem que ficar preparado com uma alusão histórica, ou ficar preparado com algum trecho de alguma série que você gosta ou assiste, ou algum desenho que você já viu. Você tem que ficar preparado com isso. Eu gosto de usar a alusão histórica porque eu comecei a estudar, sabe, algumas revoltas, algumas
algumas informações que o Brasil já nos proporcionou, como a ditadura, o movimento de arte de 1929, como o período colonial no Brasil do século XVI ao século XIX. Também já estudei a Revolução Francesa, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Você tem que ficar ligado com a alusão histórica e como encaixar elas na sua redação. Tipo, você não vai colocar basicamente Revolução Industrial para algum tema de meio que racismo. É meio inviável, sabe? Você poderia usar o racismo como um período colonial aqui no Brasil e a tecnologia com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Você pode usar esses temas para começar a sua redação. Aí tem a tese, na introdução você tem que usar uma tese, você tem que contrapor com algum argumento, e ao invés de expor o que eu vou falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, eu gosto de encaminhar o meu texto. Porque, como eu gosto de pensar bastante, se eu for colocar o que é que eu vou falar no desenvolvimento 1 e no 2, na introdução, eu vou ficar preso a eles. E se eu encaminhar o meu argumento para eu desenvolver no desenvolvimento 1 e 2, eu vou conseguir falar para o que vier na mente, sabe, na hora. Eu vou citar um exemplo. Se eu for falar vamos dizer que o tema é racismo. Se eu for falar de discriminação racial e de acessibilidade, se eu colocar lá na introdução, eu não vou poder falar de algum outro ponto que vai passar na minha cabeça que é melhor do que esses dois. Eu não vou conseguir colocar no meu desenvolvimento, porque já vou ter colocado na minha introdução os pontos principais que eu vou falar no texto, sabe? Aí eu gosto de usar algumas frases para encaminhar a minha redação ao desenvolvimento. No desenvolvimento 1, eu gosto de usar um dado. Você começa o texto com o começo da sua argumentação, aí você utiliza o dado, para você não ficar utilizando muitos fatos assim, dizer apenas dissertar o texto, você tem que argumentar, você começa com o seu argumento, fala o dado e depois se aprofunda. Eu começo a fazer isso. Começo o argumento, o dado e aprofundo o meu argumento depois do dado. No desenvolvimento 2, é basicamente os mesmos passos que eu faço no desenvolvimento 1. Só com a exceção do dado, eu coloco a citação, sabe? Eu penso em alguma citação de Rousseau, ou de eu gosto de estudar filosofia, ou algum filósofo que se encaixe, né, com o tema da redação. E, a partir da citação, eu começo a expor o porquê o Brasil está sofrendo como no Enem, é uma crítica, sabe? É um texto que vai dar como problemática. Você tem que expor seus argumentos que convençam o corretor da tua redação a dizer, poxa, esse cara aqui sabe do tema. Aí você vai usar o quê? Você vai usar o dado, você vai usar a citação de um cara famoso que se encaixa com esse tema. Você vai começar a expor seus argumentos e mostrar que você consegue debater sobre esse tema. E na conclusão, você tem que, logo no início, na primeira frase, você tem que concluir todo o seu pensamento que você falou no desenvolvimento 2, concluiu, e você vai ter que apontar suas soluções, dando com quem vai fazer, como vai fazer, aonde vai fazer, quando vai fazer e o porquê vai fazer. É assim que é a minha estrutura principal e básica que eu começo uma redação e termino. Olha, e depois desse resumão, me diz uma coisa, dos Você tem que temas estudar muito para passados, redação. Ave Maria, misericórdia, Conectivo, essas coisas. eu particularmente não sei começar. A minha pior parte assim, é a introdução, mas depois eu vou embora. A minha é terminar. Entendeu? A minha melhor é terminar e Mas, começar o desenvolvimento 2. e é. E sobre essa questão É, assim dos temas que já passaram, que eu sei que tu tem eu sei que tu pesquisaste os últimos temas, aquela resenha todinha. Qual seria o tema desses que já passaram, que tu olhasse quando tu estava estudando e dissesse assim, ai meu Deus, se fosse do meu ano eu ia tirar um 10. E aquele que tu olhasse e dissesse, meu Deus do céu, se fosse comigo não sei nem pra onde eu ia. foi o mais fácil para mim,
Eu não me lembro qual foi eu não me lembro agora qual foi realmente o tema, mas o de 2000, se eu não me engano, ele foi um tema bastante filosófico, que nem o SSA. Se eu Uhum. tivesse esse tema para fazer, oxe, ia ser muito bom. Agora, do ano passado, acessibilidade ao cinema, eu não. Mesmo eu fazendo, eu fiz a redação, mas tu sabe como é que eu fiz, né? Eu não gostei, não. Agora, o Enem de 2000 foi muito mais fácil. Tu tá aí, tu pega esses temas antigos, né, para fazer aqui, e teve um comentário, acho que foi de Reinan, que ele colocou assim, ó, geralmente os assuntos têm conectividade com coisas nacionais. Isso Sim. aí, tu conseguiu identificar isso aí nos temas que tu pesquisou também? Sim, porque o Enem ele vai sempre dar uma problemática que acontece no Brasil atualmente, sabe? A acessibilidade do acesso ao cinema era um problema que estava acontecendo no Brasil. Todos os temas que já passaram pelo Enem vieram com uma problemática no cotidiano do brasileiro. E é isso que o Enem ele propõe, sabe, na redação. Ele quer que o aluno, o participante, ele debata e reflita sobre o tema e sobre os acontecimentos que causam problema na sociedade brasileira. Beleza, beleza. Se alguém quiser mais perguntas sobre redação, viu, minha gente? Podem fazer depois a Nailton, porque ele não dorme cedo, então não fiquem preocupados assim. Vou mandar a pergunta. Será que ele está acordado? Ele está acordado, viu? Não sei depois das 3 da manhã, mas até às 3 da manhã ele está de boa conversando, contando piada, fazendo postagem e estudando ao mesmo tempo. Nailton, Tudo. sobre essa questão assim, né, do isolamento social, vamos falar um pouco sobre a questão psicológica, né, sobre essa parte emocional. É, é, como é que tu estás se sentindo, né, durante esse período de isolamento social? Medo, angústia, ansiedade, nervosismo? Tu tá relaxado, tá aí tranquilo? É, durante esse período todo, se tu tá aí, se antes tu tava mais e agora menos. Então, assim, psicologicamente, como é que tu tá se sentindo durante esse período de pandemia? Antes da pandemia eu já sofri de ansiedade, sabe? Então a ansiedade ela não veio depois da pandemia. Mas, Como é que essa tua ansiedade na prática, assim, como é que tu sente ela na prática? Quando o Nailton tá ansioso, como é que a gente pode perceber cara, isso? dor no peito, nervosismo, E falta de é, ar. Realmente. Às meu vezes Deus do dá. céu. É triste. Mas meio que minha vida não se alterou muito, sabe? Porque geralmente eu só saía de casa para ir para a escola, a maior parte do tempo. Eu ficava na escola. A única coisa que afetou mesmo foi a distância que eu tinha dos meus amigos. Porque era muito bom, sabe? Conviver todo dia com os meus amigos, meus colegas, meus melhores amigos. E agora tá sendo muito difícil, sabe? Pra falar, conversar com eles, porque não pode sair de casa. Aí, tipo, meu emocional, eu tô me lidando bem com ele. Mas meio que não mudou muita coisa na minha vida porque eu ficava em casa mesmo. Ah, e teus pais, tua Hum. família nesse processo? Como é que eles estão? E nessa questão assim de aulas remotas, que a gente sabe que são N realidades. Então vamos lá. Quando a gente fala das N realidades, tem gente que os pais botam dentro do quarto e dizem, olha, vai estudar e a gente vai fazer o máximo de silêncio possível. Tem gente que não tem essa sorte, não é? Que é tentando estudar, é tentando assistir a videoaula, é tentando assistir a aula remota com fone de ouvido, porque sabe que o barulho em casa não para. Então, assim, como é essa relação da tua família com os teus estudos durante esse período e também com a tua escolha, né? Quando tu fala assim, eu quero ser engenheiro, e tua família sabendo que tu quer ser engenheiro e quer morar fora, né? Vai morar fora. Então, assim, qual é a posição da tua família diante das tuas escolhas e quais são as atitudes da tua família diante desse momento em que tu precisa de tempo e silêncio para estudar? Como as aulas estão sendo de manhã, meus pais estão trabalhando ainda, sabe? Aí eu fico meio que sozinho em casa. Mas eles estão me apoiando muito bem. Eles estão me ajudando, eles fazem silêncio pra eu estudar, sabe? Porque eles sabem que é necessário para mim.
À noite, eu tô aqui conversando com o senhor, mas eles estavam aqui antes da gente começar. Aí ele pegou, eles foram pro quarto, foram no quarto ali, pra não fazer barulho, sabe? Pra não atrapalhar. Eles são bem de boas, eles me ajudam muito. Qual era a outra pergunta? Eu esqueci já. Sobre as tuas escolhas. Quando tu falasse que Sim, quer ser engenheiro e a, morar pri- fora, né? a Porque não é só ser princípio, engenheiro, é morar fora também. é, a princípio, meu pai queria que eu fizesse educação física. Só Por que quê? eu não sei, porque ele disse que estava mais fácil no mercado de trabalho, essas coisas. Mas meu sonho é engenharia mecatrônica, sabe? Aí eu comecei a conversar, ele apoiou super de boas. Quando eu falei que ia pra João Pessoa, foi uma guerra. Porque tu sabe, né? Meus pais, eles não, meio que não querem ver o filho longe de casa. Tipo isso. Ô, galera, é interessante também, eu queria só chamar a atenção da galera também, porque uma colega tua, né, ela conversando comigo, eu acho que foi semana passada, e ela perguntava sobre essa questão assim de um curso para fazer, se era mais fácil passar em Recife ou João Pessoa. Foi mais ou menos assim a pergunta. Aí eu disse a ela, e vou dizer aqui para a galera e para tu também, que também assim, como o SISU são 4 ou 5 dias, né, você pode viajar por N situações. Uma Sim. universidade próxima, uma mais distante, Tem Campina enfim. Grande, Recife, Isso, isso. tem os polos, João Pessoa, Santa Isso, Rita. isso, isso. E eu lembro, né, que no começo do ano, lá na Erem Coronel, a gente levou Claudinho, né, para falar sobre a engenharia elétrica, e Sei. ele está estudando no campus, no Cabo de Santo Agostinho. E eu tive também alguns ex-alunos que tentaram, acho que foi engenharia da computação, ou foi ciência da computação, agora eu não lembro, que eles tentaram na UFPB, no campus de João Pessoa, e no terceiro dia do SISU eles já estavam fora da lista. E eles começaram a procurar nos polos e eles conseguiram encontrar em Rio Tinto, que é um bairro, uma cidade, né, não sei assim, próxima de João Pessoa. É tipo Então, assim, Sirigi não é São Vicente. isso, isso. Então, não é necessariamente você procurar somente no centro, né? Eu quero João Pessoa, eu quero Recife, não é? Mas existem polos próximos que podem te proporcionar passar no curso de forma tranquila, né? Sem precisar de ficar rezando, não é? Para ver se seu nome continua lá nas vagas, aquela resenha todinha. O pessoal está aqui perguntando, e vamos às perguntas. Reinan colocou assim: um bom tema de redação seria inclusão digital no meio educacional. Daqui a alguns anos, provavelmente, mas acho que Eu esse acho que não ano, cai não. né, porque está Tá muito recente. tá muito recente, eu acredito que não, mas daqui a alguns anos, talvez. Ana Heloísa, né, colocou assim: tu já pensou em ser professor? Tu já pensou em ser professor, não? De física. Pelo amor de Deus. O nosso amigo Ezi, qual é o livro que tu usa para estudar para o Enem? Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui pertinho. Tá, vamos aos intervalos comerciais, vamos tomar uma água, um suco, tomar um refrigerante, vamos também. Enquanto ele volta e pega, deixa eu falar sobre a nossa agenda, não é? Galera, não é a internet dele que caiu, não. Então ele foi pegar um livro, tá voltando. Próxima quarta-feira, dia 1 de julho, nosso convidado é John Kevin. Ele terminou fisioterapia pela Federal da Paraíba que vai bater um papo conosco sobre o mercado de trabalho, sobre o que ele está fazendo agora, como foi a entrada dele no curso de fisioterapia. Uma boa parte dessa história eu já sei, porque eu acompanho o John Kevin há muito tempo e ele vai estar conosco agora, falando um papo sobre sonhos. Quinta-feira, dia 2, o papo é com o Valesca, que terminou enfermagem na UFCG, Federal de Campina Grande, e atualmente está trabalhando não, está fazendo residência, que é trabalho e estudo ao mesmo tempo, em Caruaru. E Valesca vai estar conosco quinta-feira. De hoje a 8, né, um papo com a galera do terceirão. Vai ser Juan, aluno do ensino médio da Herente, de Timbaúba. E aí na próxima semana, também na quarta e na quinta-feira, na quarta tem Gildean, que vai estar contando um pouco da história dele. Passou em Direito pela Federal de Pernambuco, mas resolveu abandonar o curso
porque ele viu que a paixão dele era licenciatura. Eu acho essa história muito massa. E na quinta-feira, da outra semana, viu? A gente vai conversar com o Fernando Lira, que faz licenciatura em Geografia, mas ele é responsável pelos designers do Mire as Estrelas. Né? E eu perguntei a ele, eu quero saber na live por que é que tu não fizesse design. Mas ele vai contar isso no dia da live, né? Nada antecipado em nome de Jesus. Mostra o livro, Nailton, para matar a Respondendo a pergunta de curiosidade. Ezi, esse livro aqui Meu tem, Deus! tem todas as matérias. Língua portuguesa, literatura, redação, inglês, Mostra o espanhol, nome do livro, o nome que apareceu só a parte de baixo. biblioteca integrada. Tu achaste esse livro aonde, pelo amor de Deus? Rapaz, eu tenho aqui desde 2009. A Quantas só, páginas? deve ter umas 1000. Deixa eu ver aqui. Tem 1046. Esse livro Tu aqui ach... é com todos os assuntos. Aí para eu responder as atividades, tipo, eu estudo, aí eu vou fazer atividade. Ele não tem atividade, ele Não. só o Aí conteúdo as isolado. atividades eu pego do livro do Prevup. Aqui tem todas as Hum, atividades. Geografia, química, história, K, K. física e matemática. Assim que eu estudo. Olha, sobre essas disciplinas que tu estuda, ai meu Deus, deixa eu correr aqui, que tá faltando menos de 10 minutos. E Sobre essas disciplinas que tu estuda, me diz uma coisa, tem alguma que tu diga, se tu falasse que não gostava de geografia, muito aquela resenha todinha, é a pedra no teu sapato, geografia? não, eu acho que a pedra do meu sapato é química. Eu não sou muito bom em Sério? química. É. Poxa, Química e geografia. me surpreendeu agora, velho. Foi. Não É porque. surpreendeu, de boa. Mas é uma parte de química, sabe? Uma parte eu não Uhum. gosto de. Química dos Tomás cálculos eu gosto. aqui tá colocando assim, engenharia elétrica top na UFPB. É top, Tomás já foi pensei aluno também, né? meu também, isso. Enio Farias. Tô te vendo aqui, vis? Na. Marília Gabriela, é fininho, hein, Carlinhos? Pois é, o livro é. Pois é. Elizabeth, que vai estar aqui conosco, História e Física, era a pedra do meu sapato. Não era mesmo, viu, Elizabeth? Não era mesmo. Não era. Só tem duas perguntas para a gente começar a finalizar, Nailton. E Sim. aí a primeira que eu quero que tu fale para a galera são assim, conselhos e dicas para quem está no terceiro ano e que se desestimulou, que adormeceu, não é por conta desse isolamento social. Primeiro, eu vou começar a falar. Tem alguém do primeiro. Deve ter alguém do primeiro e do segundo ano nos assistindo. Eu vou começar a Mas a falar. galera vai assistir depois, vê se nem se preocupe. Assim, Pode meter bronca. porque, tipo, no primeiro e no segundo ano. No segundo ano você já me viu como eu era meio preguiçoso. No primeiro ano eu era pior. E, tipo, Sério? era. Eu fui fazer o FSA no primeiro ano, eu tirei 50, no segundo 55. Mas tipo, eu comecei a pensar e eu vi que eu poderia melhorar, sabe? Porque eu não estudei. E às vezes eu gostaria de olhar pro Nailton do passado e dar um murro nele. Porque, cara, tu vai passar 3 anos no ensino médio. 3 anos. Tu vai ter que decidir a tua vida inteira nesses 3 anos. Ou seja, é melhor tu sofrer esses três únicos anos e passar a tua vida toda feliz, estudando o que tu gosta, fazendo o que tu gosta, do que ficar vagabundando na escola, sem fazer nada, só cumprindo horário na escola. E tipo, aqui onde eu moro, quem não passar em alguma coisa, é muito difícil para conseguir emprego, tá ligado, né? Porque, tipo, é carregar banana, trabalhar na banana, essas coisas. Ou tu estuda. Por isso que eu tive esse pensamento, começar a estudar, porque se não fosse isso, eu não conseguiria o meu objetivo, sabe? E pro pessoal do terceiro ano que se desestabilizou, é isso mesmo, cara. Tu só tem um ano, teu último ano na escola, depois tu vai ter que decidir tua vida. Ou tu vai estudar mesmo, meter a cara nos estudos, ou tu vai ocupar um subemprego em algum outro lugar ganhando pouco, reclamando da vida com uma mulher ou um homem dentro de uma casa pequena, ganhando pouco. Eu acho isso. Boa, 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 velho. E sobre essa questão assim, né, desse isolamento, a galera adormeceu, né, e eu sempre digo o seguinte, adormecer não é morrer.
Sim. Quando você morre, não tem mais chance, né? Mas adormecer não. Você pode Eu sou a prova se viva re- disso. pois é, pode renascer e pode correr atrás do tempo perdido. Tu tem medo da concorrência dessa galera de escola particular? Se eu tenho medo da minha concorrência, da galera de escola particular, meio que Isso, não. isso. Porque eu confio no meu potencial, sabe? Eu acredito em mim. E, tipo, eu fui fazer o Enem ano passado, ou foi SSA ano passado, e tinha uma galerinha lá se gabando, eu sou dessa escola, toco camisa, sabe? De redação, essas coisas. E meio que no segundo dia de prova, quando eu fui corrigir meu gabarito, eu tinha acertado mais questões que ele. E é muita. Se você não estudar, não é a escola que vai dizer, ah, você tirou uma nota boa. Não é a escola que vai fazer você passar. E sim o seu potencial, o seu estudo, se você estudar e se dedicar. Eu acredito isso. Tem muita gente aí de escola pública, escola particular, escola pública e escola não tão boa, que dá de 10 a 0 em pessoas de escola particular. Sabe? Vai do seu estudo, do seu foco, da sua coragem para se comprometer aos estudos. Antes que o tempo acabe, já estou aqui olhando, eu olho pro relógio direto e olho para cá, olho pro relógio e olho para cá. A gente vai finalizar já já, mas primeiro eu quero agradecer. E quero dizer só uma coisa, minha gente. Eu sou fã desse menino. Acho que talvez eu nunca tive a oportunidade de dizer isso a ele. Mas assim, não só porque esse ano ele me disse um negócio que eu não sabia que acontecia na escola, mas porque eu acho ele incrível. Ele sabe ser maduro e sabe ser infantil ao mesmo tempo, né? Ele tem uma maturidade na sinceridade e nas coisas que ele observa e comenta e critica também, que são críticas que eu considero muito ele sabe fazer crítica, não é? Mas ao mesmo tempo também é uma pessoa que sabe fazer uma sátira de uma situação, sabe fazer da pior situação, ele que cria algo, uma coisa muito cômica e ele vai lá e coloca pra fora. Tu nunca pensasse em arte cênica, não, menino? Porque tu tem essa coisa meio ator, tá ligado? Tu é muito. Eu sou um cômico. Pois é. E aí, Nailton, primeiro eu queria agradecer mesmo pela oportunidade, não é, assim, dessa conversa, desse papo. Não é? A galera que é terceiro ano e a galera que é primeiro e segundo, tenho certeza que vão se ligar muito nessas dicas que tu falou agora, não é? E para a gente finalizar, eu queria saber o seguinte: é difícil sonhar quando você é pobre e quando você mora em cidade pequena do interior? É Não. difícil, não é? E para essa galera que é pobre, que diz assim, que fica pensando nas N dificuldades que pode enfrentar lá fora. Aí, meu Deus, o tempo já começou a correr. Galera, eu já vou me despedir, valeu, mas deixa a Nailton terminar, beleza? O que é que tu podia dizer para essa galera que sonha, que acha que tudo é impossível porque mora no interior e é pobre? Cara, eu também moro no interior e eu não tenho esse pensamento, sabe? Porque, tipo, você é do interior, eu sei que é muito difícil, basicamente, você ter que sair daqui para ir morar longe, porque as oportunidades elas não são boas e fáceis para você conseguir aqui onde você mora. Então, é só você manter o foco, cara, seus objetivos, é, tenta alcançar, não para porque um ou dois vai tentar desestabilizar. Mesmo sendo da tua família, tá ligado? Porque, tipo, se esse pessoal da tua família ou algum amigo teu dizer assim, ah, tu não vai conseguir, ou porque tá muito longe, ou que tu não sabe disso, mostra a eles que tu consegue, tá ligado? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu só comecei a estudar muito mesmo, porque disseram que, tipo, eu não ia conseguir alcançar o que eu queria porque eu tava com muita preguiça, ou que eu não ia conseguir ser tão inteligente. Aí é por isso que eu mudei meu pensamento de vida e comecei a estudar mais. Aê, Nailton, valeu. Tô olhando aqui para o tempo, 40 segundos, tá aqui dizendo, mas sempre acaba antes. Nailton, muito obrigado. Galera, esse foi um papo sobre sonhos, projeto Milhas Estrelas. Próxima quarta-feira tem John Kevin. Na quinta-feira tem Valesca. Ei, Nailton, valeu. Agora a gente vai para o privado conversar, viu? Tchau. Valeu. Galera, show de bola. Ei, Nailton, é nóis, engenheiro.